Para você que não sabe, né, Bob Iger, que era o presidente, o CEO da Disney, ele abriu mão de seu cargo. Ele estava com 2 cargos até agora, na verdade, o de CEO, presidente, e de presidente da mesa dos acionistas, né, a mesa dos diretores. E agora ele vai ficar só com esse segundo, que, pelo que ele descreveu, é o trabalho mais criativo, né? Não tem nenhuma decisão exatamente burocrática, eu duvido, mas enfim, criativamente para ele é melhor. E assumiu agora Bob Chapek. Bob Chapek é agora o rosto da Disney. É ele que representa a Disney, ele é um embaixador da toda a companhia. E o que isso significa? O que isso significa para o futuro da companhia, para o futuro dos estúdios, das animações de Star Wars, de Marvel, Pixar? O que isso significa para a Disney, para a Fox? A Disney agora tem a Fox, não me entra na cabeça ainda. Então, nesse podcast eu vou explicar tudo, desde o começo, como isso já é um precedente antigo e o que a gente pode esperar desse maluco que parece o Coisa do Quarteto Fantástico, né? Então, depois da vinheta vamos conversar um pouco sobre isso. Da rua principal de Baixa é o Clube do Mickey da Disney. Quem virá até a House of Mouse? Todos vão até a House of Mouse. Lá dentro todos vamos agitar. Ei, rapariga, vamos lá dançar. Ok, essa primeira parte aqui vai ser mais para explicar um pouco da história da companhia bem resumida. Tá, vamos resumir bastante aqui, deixa eu só ligar o monitor, porque eu tô com 2 monitores, um com os links que eu vou usar e outro com o roteiro. Então, vamos lá. História da Disney em termo empresarial, mais, né? Começou lá com Walt Disney e Roy Disney, o irmão dele. Walt era o cara criativo e Roy era o cara que dava uma mãozada no Walt toda vez que ele fazia alguma estripulia que custava muito caro, né? Roy era o cara que pagava as contas, por assim dizer. Era ele que mexia no financeiro, na parte mais burocrática, e o Walt se preocupava só em ser criativo e fazer aquelas marmotas que ele fazia, chegar no irmão dele. Então, eu tive uma ideia, e o Roy dizia que eu quero criar um país. Aí nasceu a Disneyland. Era mais ou menos assim. Depois que o Walt Disney faleceu, né, o Roy ficou tomando de conta. E depois de Roy foi o genro de Walt, que como era um movimento muito retardado assim, eu acho que era uma... Ok, o Walt ele faleceu muito de repente, né? Eu não talvez se ele tivesse tido mais tempo, né? Ou talvez se ele não fosse tão teimoso, eu não sei exatamente. Ele talvez tivesse escolhido alguém mais apropriado para assumir o lugar, né? Ele criou as filhas dele para ser gente normal, o que é louvável na posição dele. Mas eu acho que se ele tivesse criado as filhas dele para assumir o negócio da família, também não sei se as filhas dele não queriam assumir, né? O que eu acho difícil, visto a forma como elas falam apaixonadamente hoje e na época Michael Eisner, mas eu tô me adiantando. Quem assumiu a Disney depois do falecimento dos 2 irmãos originais foi Ron Miller. Ron Miller, o cara que assumiu a Disney, era um jogador de futebol americano. Pois é. Então não era o cara mais indicado para assumir uma empresa do ramo e do tamanho da Disney. Ele fez algumas coisas boas para salvar a companhia, como por exemplo, ele fundou a Touchstone, que era como o estúdio mainstream da Disney, digamos, né? Porque a Disney tinha aquela marca
de ser amigável para a família, de fantasia, de contos de fadas e animação, principalmente. Embora não fizesse mais só isso, porque ela fazia aquelas comédias nos anos 60 e 70, né? Aquelas comédias bem... Algumas são boas, né? Outras são questionáveis. Assim, eu não tô nem colocando filmes como Mary Poppins e Se a Minha Cama Voasse aqui no meio, mas estou falando de filmes como Aquele Gato Danado e o Operação Cupido original e O Fantasma do Barba Negra, que é muito bom, aliás. Questionável, mas muito bom. Qual era aquele... O Segredo das Pérolas Negras, que inclusive eu resenhei no blog, né? Então eles faziam esses filmes assim, de comédia, de aventura, de suspense, thriller, né? O Mistério das Esmeraldas Negras... Esmeraldas? Não. Pérolas Negras é um thriller de suspense, né? Chega a ser até um pouco violento em alguns momentos, mas ainda tem aquela carga family friendly, né? Aquela carga amigável para a família. Não tem nada de obsceno, nada de vulgar. A Touchstone era o estúdio feito para fazer filme para esse público, para o público adulto normal, para adolescente. E aí veio filmes como Splash, né? O primeiro filme do estúdio já tinha nudez e já tinha piadas tipo: vocês nunca viram um homem que dormiu com peixe e coisas assim. Splash é muito bom, na verdade. Eu gosto muito de Splash. Não vi a sequência ainda, mas enfim. Então eu fazia filmes assim, filmes comuns, né? Então foi uma boa decisão do Ron Miller. Muito bom. Mas ele não era bem visto por Wall Street, né? Pelos investidores sérios. Ele acabou sendo chutado para fora da companhia. Ele até faleceu um tempo atrás, acho que foi ano passado. E aí quem assumiu foi Card Walker, que também deu a sua contribuição, mas também não era exatamente muito bem quisto. E aí depois ficou uma coisa meio nublada, uma coisa meio vaporizada, né? Porque ninguém sabe. Era um tempo de muita incerteza. Foi o tempo que o filho, né, o sobrinho do Walt, o filho do Roy Disney, que também era Roy, só que era Roy O. Disney ou era Roy E. Disney, eu sempre confundo os dois. Ele começou a fazer uma campanha para trazer alguém de fora para salvar a Disney. Isso foi já nos anos 70, final dos anos 70. Coisa assim, final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu escrevi tudo isso lá no blog, também tem a retrospectiva da Disney. Se você quiser olhar, Tio Walt, lá no blog. Eu conto isso tudo em muito mais detalhes. Inclusive fazendo paralelo da Disney como empresa com os filmes e tal, porque isso é importante. A qualidade dos filmes meio que acompanha o nível da companhia, de certa forma. Não é sempre, mas tem um paralelo. Então, o sobrinho de Walt, o Roy, chamou um cara de fora para poder chefiar a Disney, porque tinha um cara, um dos acionistas, que estava comprando ações da empresa e ele ia vender elas separadamente. Ia vender os parques para uma empresa, ia vender o estúdio de animação para outra empresa, ia ser um caos, ia ser tipo o que aconteceu com a MGM. Só que a MGM não era do tamanho da Disney, tá passando um avião antes. A MGM não era do tamanho da Disney, a MGM não tinha um parque próprio, não tinha uma biblioteca de filmes valorosa como a Disney, né? Tanto é que tem alguns filmes da MGM foram parar na Warner, outros foram para Universal, eu acho, enfim. Tá espalhado, tá uma zona. Então, quem é esse estrangeiro, quem é esse estranho que de repente agora é o rosto da Disney? Michael Eisner. Michael Eisner, ele era CEO da Paramount e esse cara é o salvador da pátria. Esse cara salva a Disney. Jeffrey Katzenberg, que era o presidente do departamento de animação,
né? Eles chegaram no meio do fogo cruzado. Tava no meio da produção de Caldeirão Mágico. Daí você tira como é que tava a situação, né? E assim, quando eles chegaram, o Katzenberg não sabia... Ele não tinha domínio sobre o negócio de animação. Tipo, ele mandou editar o Caldeirão Mágico. Os caras... Cara, não é assim que funciona. Não é... O processo de criação de um filme animado não é o mesmo de um filme live action. Não existe esse pedaço de edição. A gente faz tudo bem apertado. Aí ele, dane-se, eu vou editar. Ele foi lá e editou, porque o filme tava muito ruim. Ele tentou salvar o filme o melhor que ele pôde. E aí Mark Eisner levou a Disney a um crescimento absurdo, né? Grande parte do que a Disney é hoje foi por causa do Michael Eisner, certo? Porque o Michael Eisner foi que lançou a renascença Disney. Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin, né? Eles estavam fazendo, como o Pan Pizza coloca, eles estavam fazendo sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso, atrás de Pocahontas, atrás de sucesso, atrás de Corcunda de Notre Dame, atrás de sucesso. Então foi uma coisa espetacular, com alguns percalços no caminho, né? Uma coisa assim só foi conseguida depois com a Pixar, que ironicamente é onde termina a história de Michael Eisner na Disney. Porque lá pelos anos 2000, começo dos anos 2000, o relacionamento entre a Disney e a Pixar estava começando a ficar zoado, né? Michael Eisner, ele perdeu o parceiro, né? A Disney perdeu o Frank Wells, que era como se fosse o Roy pro Walt Disney, né? E ele era o presidente da mesa dos diretores. E era ele que muitas vezes batia de frente com o Eisner, que o Eisner ele era meio pirado. Ele era um cara assim genial, mas ele tinha umas ideias muito retardadas, né? Algumas vezes ele dava dessas ideias imbecis, tipo, vamos casar o Mickey e a Minnie, vamos fazer uma cerimônia de casamento para eles, aí a gente faz eventos no parque, a gente faz uma linha de produtos celebrando o casamento deles, a aliança, a gente faz uma parceria com a Gucci, era Gucci ou era outra, agora não lembro qual era, Gucci, Louis Vuitton, sei lá quem era, para fazer os anéis com os nomes deles, a gente planeja a lua de mel deles, e os caras da mesa ficaram, mano, que diabo ele tá falando, né? Então ele tinha umas ideias muito imbecis, mas era tipo pra provocar os caras a fazer alguma coisa, tipo, saber, nada é impossível, né? Mas a gente tem que desenhar uma linha no chão pra saber até onde a gente pode ir, né? A gente tem que ter um limite, a gente faz o que puder até aquele limite, mas era pra impulsionar os caras a criar alguma coisa boa. Eu tô no nariz de também, perdão. Então, o que foi que aconteceu pro Michael Eisner ser chutado da Disney, né? A ponto do Roy Disney, o cara que trouxe ele, ter que fazer uma campanha para chutar ele para fora. Pouco sucesso nos filmes, né? Os filmes realmente caíram de qualidade. A gente teve filmes como o Atlantis, Planeta do Tesouro, Nica Vaca Tussa, O Galinho Chicken Little. E aí, assim, era irônico porque a Pixar, que era basicamente o estúdio independente que a Disney estava financiando, estava fazendo muito mais sucesso do que a Disney. E estava naquela torrente de sucesso, sem ter os percalços, sem ter o seu Pocahontas, sem ter o seu Corcunda de Notre Dame. Isso no sentido financeiro, tá? Não tô colocando aqui a qualidade de Corcunda nem de Pocahontas. Pocahontas é meh e Corcunda é a melhor coisa que a Disney já fez. Então, mas os dois foram bombas na bilheteria. Isso não é novidade e é história, basicamente. Mas e aí o que aconteceu? Michael Eisner começou a expandir a Disney de uma forma absurda, né? Começou com o Card Walker, que fez mais parques. Na verdade, o outro parque
que assim, o Walt Disney fundou a Disneyland. Ele tinha um projeto pra Flórida, de fazer uma cidade lá. Não deu certo. O irmão dele fundou então o Walt Disney World, que era outro parque. Card Walker, ele fundou a Tokyo Disneyland, mas é porque os japoneses queriam. É uma história muito interessante, inclusive, que ele estava colocando cada vez mais e mais dificuldades para os caras, né, dizendo, não, ó, vocês que vão construir tudo, a gente só vai dar as propriedades intelectuais, vocês construíram tudo. Ele, certo. Ele, tá bom, então bora. Porque ele não queria fazer outro parque ali, né? Ele achava que não ia dar retorno, mas os caras estavam querendo, então fizeram. Michael Eisner tentou fazer o mesmo negócio. Só que ele fundou a Euro Disneyland, que hoje é conhecido como Disneyland Paris. Que foi um desastre do começo ao fim, demorou muito tempo para se pagar. E eu acho que a Euro Disneyland foi o começo do fim do gás criativo do Michael Eisner, né? Aí depois ele foi comprar a ABC e assim, Michael Eisner, o estilo de gestão dele era micro, ele queria se envolver em tudo, ele queria saber de tudo e era muita coisa para ele fazer, era muita responsabilidade. Ele chegou a bater no hospital 2 vezes por causa disso. Isso tem tudo contado no livro Disney War. É muito interessante, inclusive, se você puder ler, leia. Eu acho até que eu coloquei na lista de produtos da Amazon no blog. Se você comprar por lá, você ajuda o blog a se manter e tal, etc. Mas tem tudo contado lá de como o Michael Eisner ficou abatido depois da morte de Wells, de como ele brigou com Jeffrey Katzenberg porque não promoveu ele, acabou assumindo o cargo de ser tanto o diretor da mesa como CEO, o que tanto é um estresse muito grande, como assim, bota o Eisner como o líder absoluto da companhia. Não tem ninguém assim, ele responde a ele mesmo e a mesa de diretores, basicamente. Então, ele tinha muito poder, ele ficou muito louco com poder e, de novo, ele comprou a ABC, o estilo de gerenciamento dele era micro, ele queria se meter em tudo. E aí ele tomou algumas decisões que foram questionáveis, como, por exemplo, chegou nas mãos dele um roteiro de um piloto para uma série que talvez fosse dar sucesso, né? De um cara que talvez vocês conheçam, chamado J.J. Abrams. O piloto era de Lost. Michael Eisner disse não. Pois é. Michael Eisner também disse não para outra série que talvez vocês conheçam, chamada CSI. Mas Michael Eisner disse sim para um reality show que foi o que gerou No Limite. E na primeira edição desse reality, um dos participantes, depois que ele chegou, o primeiro participante que foi eliminado, quando ele chegou em casa, ele cometeu suicídio. É complicado. E aí, tipo, teve outras tantas brigas internas na ABC, na Disney por causa desse cara, e toda a treta com a nova onda do Imperador e dor de cabeça desgraçada. O Michael Eisner começou muito bem, mas ele terminou desgraçadamente na Disney. Teve que ser expulso, basicamente, né? Ele foi demitido da Disney. Quem assumiu o lugar dele? Bob Iger. Bob Iger era CEO da ABC e ele chegou como salvador da pátria, como o Eisner chegou lá. Porque quando o Eisner saiu, o Steve Jobs, que era o presidente da Pixar, se eu não me engano, ele era mais o presidente corporativo, junto com o Ed Catmull, o Ed Catmull era
presidente da parte técnica, o John Lasseter da parte criativa. O Steve Jobs era o CEO da Apple e a Pixar era tecnicamente da Apple. Enfim, o que aconteceu? Steve Jobs, ele disse que ele não ia negociar com a Disney enquanto Michael Eisner estivesse lá. Então daí você tira o quão odiado esse cara era, o quão odiado Michael Eisner era nessa época. Quando o Bob Iger chegou, eles conversaram e aí a Disney comprou a Pixar. Hey, Kabankato Tsudaga aqui, aproveita para ouvir os outros episódios do podcast no Anchor, no Cashbox, ou escaneando o código no Spotify aí na tela, ou nos links da descrição. Aproveita para ouvir os episódios antigos, os episódios sobre os originais do Disney Plus. Segue nas redes sociais, Super Beyond Time, tudo que é lugar, mas eu geralmente uso mais o Twitter e o Instagram. E é isso aí, obrigado pela audiência e usem o cinto de segurança.